Engenheiro e arquiteto. Hoje eu descobri de verdade como que funciona o acordo de leniência, que é aquele mecanismo que aparece toda vez que uma empresa é pega por corrupção e que tem que devolver dinheiro para o governo. Você sabe como isso realmente funciona ou só repete aquela frase que está no jornal? Porque é isso que acontece na maioria das vezes. Todo mundo repete, mas ninguém explica o mecanismo por trás. E quem trabalha com licitação pública deveria entender exatamente como isso funciona, porque afeta diretamente quem enfrenta uma disputa em uma licitação. Eu sou Josiotes, mentora em licitações e contratações públicas, e eu ensino engenheiros e arquitetos a fechar contratos lucrativos com o setor público com total segurança. E também trabalho todo dia com empresas que disputam contratos públicos. Então, isso me interessa diretamente e talvez possa interessar a você também. Então, fica comigo até o final. Primeiro, vamos separar isso em duas partes para ficar mais simples. O acordo é aquele trato formal entre uma empresa investigada e o setor público. E ele pode acontecer em nível federal, com a Controladoria da União e a Advocacia Geral da União, ou em nível estadual, com órgãos de controle do próprio Estado, que é a Corredoria Geral do Estado, junto com a Advocacia Geral do Estado, e muitas vezes também com a participação do Ministério Público. Já a leniência vem de ser leniente, de ser mais brando. É a empresa confessando o esquema, devolvendo o dinheiro, entregando provas contra os outros envolvidos, e, em troca, ela sofre uma penalidade menor do que ela sofreria se fosse condenada se não tivesse colaborando. Então, juntando essas duas partes, o acordo de leniência é a empresa dizendo: olha, eu errei, aqui está o dinheiro e aqui estão as provas. Em troca, essa empresa pode ter a pena reduzida. Mas o ponto mais importante para quem trabalha aqui com a licitação é que a proibição de contratar com o poder público, ela não existe. Então, toda empresa envolvida nesses escândalos de corrupção, ela pode continuar disputando licitação, mesmo depois de conversar formalmente um esquema de corrupção. E isso é a base legal. E esse instrumento, ele nasce na Lei Federal 12.846 de 2013, que é conhecida como a Lei Anticorrupção, que criou responsabilização de empresas, não só de pessoas físicas, por atos de corrupção contra a administração pública. E junto com ela entra a Lei Federal de Improbidade Administrativa, que define a multa civil aplicada nesses casos. E cada estado regulamenta o procedimento com seu próprio decreto. Por exemplo, em Minas Gerais, tem o Decreto Estadual 48.821, de 2024, que atualizou as regras anteriores e definiu que a Controladoria Geral do Estado é a autoridade competente para celebrar esses acordos. E aqui vale um detalhe técnico que pouca gente sabe. O valor final que a empresa paga não é simplesmente o que ela roubou mais uma multa. Ele é composto por três partes diferentes. Primeiro, o ressarcimento ao erário, ou seja, a devolução do valor desviado, que vai ser destinada aos órgãos públicos que foram lesados. E, em segundo lugar, temos a multa civil prevista na Lei de Improbidade, destinada ao Tesouro. E já em terceiro, quando o Ministério Público ele participa da negociação junto com o acordo de não persecução civil, entra também a reparação por dano moral coletivo, destinado a um fundo específico do próprio Ministério Público. E tudo isso geralmente corrigido pela taxa Selic, porque o pagamento costuma ser parcelado ao longo de vários anos. Então, deixa eu trazer aqui dois exemplos concretos para exemplificar tudo isso. Casos reais, documentados. Então, lá em agosto de 2021, o governo do estado de Minas Gerais assinou um acordo de leniência com a construtora Andrades Gutierrez Engenharia, envolvida em fraude nas obras da cidade administrativa do próprio governo mineiro. E através desse acordo, a empresa vai pagar 128 milhões e 900 mil reais em parcelas corrigidas pela taxa Selic, com prazo até dezembro de 2030. Bom, um segundo exemplo, um ano depois, em novembro de 22, o mesmo governo assinou outro acordo, e dessa vez com a construtora Coesa, antiga OAS, também por fraude relacionada a contratos envolvendo recursos do Tesouro Estadual. E o valor? 42.760 mil reais pagos em 19 parcelas anuais. E olha, aqui está o ponto que a maioria não sabe e que muda como você deveria enxergar isso. As duas empresas confessaram a fraude, entregaram provas e continuam podendo disputar contrato com o poder público. Olha, isso não é ficar fora do jogo, é voltar para o jogo, pagando a conta aos poucos, ao longo de quase 2 décadas em alguns casos. Então agora pense em você, pequena ou média empresa, disputando uma licitação honesta, calculando seu preço com cuidado, cumprindo cada exigência do edital.
Do outro lado da disputa, pode estar uma empresa que já confessou fraude formalmente, já tem acordo assinado, já devolveu milhões e continua competindo, porque a lei permite. Então, o recado de hoje para você que participa de licitações é: devolver o dinheiro não é a mesma coisa de estar fora do jogo. E você, já disputou uma licitação contra uma empresa que passou por isso sem saber? Comenta aqui abaixo. Eu quero saber se isso já aconteceu com você.